Descobri que minha esposa me traiu anos atrás. Bem antes do casamento da irmã dela, tive que vê-la dançar com o cara. Olá, estamos casados há 3 anos e estivemos juntos como casal por 2 anos antes disso. Então, estamos juntos há cerca de 5 anos. 2 fins de semana atrás, a irmã dela se casou e, claro, minha esposa estava na festa de casamento. Como era de se esperar, ela passou as 2 semanas anteriores ao casamento ajudando a irmã a preparar tudo. Não houve problema algum, ela me manteve informado e eu sabia que isso ia acontecer. Ela tirou a quarta a sexta-feira de folga do trabalho para ajudá-la e, de fato, ficou com ela esses 3 dias. Eu certamente conheço a irmã dela, mas mal conheço o cara que agora é meu cunhado. Na verdade, só o vi algumas vezes, mas ele parece ser bem simpático. Cheguei no sábado de manhã, algumas horas antes da cerimônia, na esperança de roubar alguns minutos para vê-la, sem querer me intrometer no dia, já que sei que ela está ocupada, mas não havia desde terça-feira. Ela me vê do lado de fora da casa dos pais dela e manda o irmão vir me dizer que ela virá me ver no carro, o que achei estranho, mas não liguei. Finalmente, ela sai e se senta no banco ao meu lado e me dá um beijo, mas em vez de agir feliz em me ver ou algo assim, ela me diz que precisa falar comigo e que não quer arruinar o dia da irmã. Ela me informa que na recepção, se eu ainda quiser ir, posso ouvir algumas coisas sobre o padrinho e ela, e não queria que fosse estranho ou esquisito. Eu fiquei atônito. Ela disse que há cerca de 4 anos teve um caso com ele que não significou nada, mas que estava ciente de que, por natureza, sou um pouco ciumento e queria que eu soubesse com antecedência para que, se ouvisse algo, não fosse pego de surpresa. Eu fiquei sentado ali, isso não era como eu esperava que minha manhã fosse, mas disse a ela que agradecia por saber e que certamente não era grande coisa. Ela voltou para casa e eu fui almoçar e decidi encontrá-la na igreja. Enquanto comia e lia meu telefone, percebi que ela disse que teve um caso com ele há 4 anos e estamos juntos há 5. Minha primeira reação foi ignorar e pensar que ela simplesmente disse o tempo errado, mas quanto mais eu pensava nisso, mais começava a lembrar de cerca de 1 ano e meio juntos. Ela teve uma fase em que seu comportamento era muito suspeito. Não estava disponível quando normalmente estava e foi a 2 acampamentos de fim de semana com amigos do trabalho. Claro, isso me incomodou um pouco, mas sei que tem um longo dia pela frente. Fui ao casamento e fiquei sentado ali vendo tudo. Depois do casamento, há uma fila para parabenizar a noiva e o noivo, e a festa de casamento também está na fila. Minha esposa está de pé com outro cara, eu não o conheço, mas o padrinho estava lá e simplesmente passei pela fila e agi como se não fosse grande coisa. Cheguei à recepção e demorou uma eternidade para eles chegarem por causa das fotos. Finalmente, ela chegou e se sentou comigo. Decidi não dizer nada, pois não queria me distrair do dia, mas em vez de deixar para lá, ela me disse que cada um dos padrinhos e damas de honra vai dançar e que ela vai dançar com ele. Perguntei por quê, se ele não era o parceiro dela na festa, e ela disse que a dama de honra e seu parceiro eram casados e queriam dançar juntos. Nesse ponto, eu estava um pouco mais do que irritado, mas tentei não mostrar. Felizmente, fui esperto o suficiente para não beber porque admito livremente que sou um bêbado raivoso, então sei quando não participar. Ela fala com todos ao redor dela, então vem a dança, e ele se aproxima e estende o braço, e ela se levanta. Tentei não olhar e, de fato, fiz questão de não fazer isso. Ela volta com ele a tiracolo e estão brincando como os melhores amigos. Ela decide que seria uma boa ideia nos apresentar e, embora eu não tenha dito para ele se ferrar como queria, meu cumprimento a ele provavelmente foi cordial, mas isso não o impediu de se sentar e conversar com ela por alguns minutos. Quanto mais eles se sentavam e conversavam e lembravam de velhos tempos e lugares, mais eu ficava com raiva. Finalmente, levantei-me e fui ao banheiro e, quando voltei, ele tinha ido embora. Ela decidiu me dizer que achava que eu tinha sido rude, o que não era o que eu queria ouvir no momento. Eu disse a ela que esse não era o momento ou lugar para falar sobre isso, mas tenha certeza de que conversaríamos mais tarde. Ela se sentou ali e então disse que ia trocar de roupa e que, assim que voltasse, diria à irmã que estávamos indo embora porque eu tinha arruinado o dia dela, mas não queria arruinar o dia da irmã também. Eu disse a ela que era perfeitamente capaz de não ser um incômodo para ela ou para a irmã pelo resto do dia e que não queria ser a causa de nenhum drama, então preferia ficar. Ela foi e trocou de roupa e depois voltou toda irritada. Agora entendam, eu não disse uma palavra a ela, até apertei a mão do outro cara. Suponho que simplesmente parecia miserável, então é nisso que ela se baseou. Ela estava decidida a não ficar, então eu disse que, se ela realmente queria ir, podíamos ir, mas se ela preferisse ficar, eu ficaria feliz em ficar ou, se ela quisesse, como vim no meu próprio carro,
eu iria embora para que ela pudesse ficar. No início, ela disse que deveríamos ficar, mas depois disse que, se eu não pudesse me comportar melhor, deveria ir. Perguntei como eu estava agindo e ela disse que era óbvio. Estava agindo como um gorila de costas prateadas querendo brigar. Eu não sabia se ria na cara dela ou ficava ofendido. Voltei e me sentei enquanto ela socializava com os outros convidados. Falei com o irmão dela por um tempo, mas finalmente voltei à nossa mesa falando com a avó dela. Saímos ao mesmo tempo e cheguei em casa pouco antes dela. Estava sentado na sala esperando por ela quando ela entrou e não fui direto ao ponto. Simplesmente pedi que me contasse novamente a história sobre esse outro cara e ela disse palavra por palavra como antes. Depois de sentar e olhar para ela por um tempo, simplesmente disse, "Você tem certeza do período?" E ela disse que sim. Então, lembrei a ela que estamos juntos há 5 anos, então esse caso foi, bem, mais de 1 ano depois de estarmos juntos. O que aconteceu a seguir, não consigo descrever em palavras. Em vez de ficar confusa ou negar ou qualquer coisa, ela simplesmente disse, "Eu sei." Então, pedi que explicasse e ela me disse que trabalhavam juntos e que era apenas algo físico e que sentia que não estávamos em um bom momento naquela época e que nunca teve nenhum sentimento por ele e nunca teve nenhuma intenção real de me deixar. Ela estava apenas se divertindo por alguns fins de semana. Ela disse que provavelmente foi um erro da parte dela me contar agora, mas não queria que eu fosse pego de surpresa. Eu não reagi da forma que ela pensou que eu reagiria. Suponho que tivemos uma grande discussão e terminou quando ela me disse que eu estava agindo como uma criança em relação a tudo isso, que estávamos casados e que isso aconteceu muito antes disso e que nossa vida juntos agora não tem nada a ver com ele ou com aquele tempo. Bem, 2 coisas. 1. Discordo veementemente que isso não tem relevância para nós. Ela me traiu e nem mesmo tem a decência de se sentir culpada por isso. 2. Odeio ser chamado de infantil quando fico chateado por algo. Isso me irrita profundamente porque é uma forma de agir com superioridade sobre mim. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar e ela me disse que não havia nada para pensar. Nós nos amamos e isso não muda nada. Isso foi há 2 semanas e ainda não superei. Ela tem tentado nos últimos dias fazer com que eu fale com ela, mas admito que, por algum motivo, não a vejo da mesma forma que via antes. Parte de mim pensa que isso é estúpido, aconteceu há alguns anos e agora estamos casados e não houve nenhum problema. Mas então, parte de mim pensa que acabei de descobrir que ela me traiu e dói muito, e o que torna isso pior é que, em vez de tentar entender como me sinto, ela está tentando me fazer sentir culpado por nem mesmo pensar nisso. Não sei o que fazer. Peço desculpas pela extensão do texto, provavelmente deveria ter omitido algumas partes do casamento, mas tudo saiu de uma vez. Atualização 1. Primeiro, quero esclarecer algo do meu primeiro post que realmente não expliquei muito bem. Não tem relevância real em nada, mas por algum motivo, me incomoda que fiz essa parte um pouco confusa. A dama de honra, não minha esposa, era casada com o padrinho com quem minha esposa caminhou pelo corredor. Houve algumas pessoas que pensaram que minha esposa estava tentando organizar a dança, mas sei com certeza que essa parte era legítima. No entanto, isso não significa que ela não tentou oferecer que eles dançassem juntos ou qualquer outra forma de manipulação, mas só queria tentar esclarecer essa parte um pouco. Estou aqui porque recebi, honestamente, mais de 40 pedidos de atualização desde a semana passada. Obrigado pela preocupação de vocês e gostaria de ter alguma declaração corajosa para fazer sobre como me mantive firme e a mandei embora, mas infelizmente isso não aconteceu. Para ser franco, estou em um limbo. Houve desenvolvimentos, mas tudo o que fizeram foi tornar mais difícil para mim decidir. Na semana passada, eu estava principalmente com raiva, depois, à medida que o fim de semana avançava, fiquei principalmente triste. Quero ser capaz de odiá-la e ativar aquele interruptor que me diz que estou sendo pisoteado e sou um idiota, mas é muito difícil para mim fazer isso porque ainda a amo e isso está me destruindo. Aqui está o que aconteceu de significativo, ela finalmente chegou à conclusão de que eu não superaria isso tão facilmente. Isso a levou a perceber que eu poderia querer sair do casamento. Isso, por sua vez, provocou uma crise nervosa nela. Alguém em meu primeiro post disse que ela tentaria me manipular dessa maneira e acreditem, eu levei essas palavras a sério quando pensei que ela estava tendo lágrimas de crocodilo, mas logo percebi que ela não estava agindo ou fingindo, estava tendo um ataque de pânico legítimo. Isso levou a uma visita ao hospital e a uma estadia de uma noite, depois a novos medicamentos e uma consulta de acompanhamento com o médico dela para a próxima semana. Isso envolveu a família dela, o que, por sua vez, levou a longas conversas por todos os lados.
Quando chegamos em casa com a família dela, perguntei o que ela queria fazer, já que havia uma casa cheia de gente, e ela disse que queria ficar com a mãe por um tempo. Isso estava bem para mim, já que eu não tinha nenhum desejo de ficar o dia todo com o pai ou a irmã dela. Então, eu disse que iria terminar algo no trabalho e voltaria mais tarde. 2 horas depois de chegar lá, recebi uma mensagem dela implorando para eu voltar para casa e que ela realmente precisava falar comigo. Terminei o que estava fazendo e voltei para casa. Fui recebido na varanda pelo pai dela, que me perguntou se poderíamos conversar por 1 minuto. Meu nível de raiva já estava um pouco alto, mas eu estava pronto para ir à guerra se ela tivesse despejado um saco de mentiras sobre mim para o pai dela. Quero dizer, não é como se ele e eu fossemos melhores amigos ou algo assim, mas nunca tive um momento ruim com ele, então realmente não estava feliz em ser o idiota que quebrou o coração da filha dele. Sentamo-nos nas cadeiras da varanda e ele me surpreendeu com sua abertura. Eu esperava ouvir qualquer coisa, menos o que ele disse. Ele disse que ela lhes contou o que havia acontecido e que queria se desculpar comigo porque sentia que havia feito um trabalho muito ruim como pai e que essa mentalidade que ela tinha era realmente uma criação da mãe dela e que, embora amasse ambas, disse que estavam erradas. Ele disse à esposa anos atrás que dizer às meninas que o que acontece antes do casamento não conta era uma ideia horrível e um sistema de valores para incutir nelas. Ele então disse que não estava ali para defender o que a filha fez, mas queria que eu soubesse que o que ela dizia e como agia era simplesmente porque honestamente acreditava que estar casada era uma vida completamente diferente. Disse que a mãe e ele haviam romantizado o casamento a ponto de ela não estar entendendo a vida real basicamente, ele estava jogando a esposa debaixo do ônibus, mas novamente, isso não era o que eu esperava. Apertamos as mãos e ele disse que, independentemente do que eu decidisse, ainda pensava muito bem de mim, o que honestamente me fez sentir muito bem naquele momento. Então, entrei e minha esposa estava encolhida no colo da mãe dela e dava para ver que ela havia estado chorando o tempo todo que eu estive fora. A mãe dela se levantou e veio me abraçar e disse que sentia muito, que me amava e que estava rezando para que pudéssemos resolver isso. Minha esposa estava deitada no sofá naquele momento. Os pais dela saíram e ela ficou lá me olhando e chorando. Bem, aqui é onde vou irritar a todos e simplesmente dizer que não pude aguentar. Fui até ela e nos abraçamos por um longo tempo, com ela me dizendo repetidamente que sentia muito. Sim, eu sei que foi a coisa mais fraca que poderia fazer, mas novamente, devo dizer em minha defesa que, pouco antes desse incidente ocorrer, eu a amava de todo o coração e teria feito qualquer coisa para não vê-la sofrer. Qualquer coisa que ela tenha feito, ainda não queria vê-la assim. Olhem, é muito possível que ela estivesse fazendo uma atuação digna de um Oscar, mas honestamente não acho. Ela realmente parecia destruída naquele momento. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, perguntei o que ela queria que eu falasse ao chegar em casa e ela disse que queria colocar tudo às claras para que eu não sentisse que estava sendo enganado ou manipulado. Então, queria que eu fizesse perguntas e gostaria de ter escrito uma lista, mas me vieram algumas à mente. Ela foi brutalmente honesta comigo e algumas das perguntas que fiz provavelmente não deveria ter feito porque agora a imagem mental está lá, mas honestamente já estava de qualquer maneira, só que agora tenho confirmação. Primeiro, perguntei sobre datas ou pelo menos datas aproximadas. Não falei sobre a preocupação do noivado que tinha porque não queria que ela mudasse as histórias, e ela lembrou exatamente quando ocorreram. Felizmente, isso aconteceu um pouco antes em nosso relacionamento do que ela inicialmente me disse, então não estávamos noivos quando isso aconteceu. Não posso dizer o alívio que senti porque fiquei fisicamente doente quando pensei nisso, quando alguém mencionou no meu último post. Em segundo lugar, perguntei quantas vezes ela foi além dos limites com isso porque, em vez de apenas me dizer quantas datas diferentes, ela decidiu me dizer quantas vezes houve penetração. Ela não estava sendo cruel, honestamente pensava que isso era o que eu queria saber. Esta parte da conversa não me ajudou em nada e, de fato, quase me destruiu. Na verdade, não foi tão frequente, de fato, houve apenas 3 dias diferentes em que isso aconteceu, mas houve várias vezes durante esses 3 dias. Depois veio a parte difícil. Por que ela fez isso? Novamente, não sou o homem mais masculino do mundo e me envergonha admitir isso, mas não consegui evitar começar a chorar. Perguntei por que eu não era suficiente, por que ele, por que ela não simplesmente me deixou. Foi a vez dela de me segurar porque, naquele momento, tudo veio à tona, ela me contando, tendo que vê-los rirem juntos, ela agora me contando quantas vezes fizeram e onde fizeram. Ela falou durante isso, mas até este momento, não tenho ideia do que ela disse. Estava muito chateado e, honestamente, nada do que ela dissesse faria a menor diferença.
Mas depois de me recompor, simplesmente disse a ela que a traição foi horrível, mas honestamente, a resposta dela para mim quando descobri foi igualmente ruim, se não pior. Ela concordou comigo e se desculpou por me chamar de imaturo. Disse que honestamente acreditava que não me importaria agora porque estávamos casados. Quando ela disse isso, meu sangue começou a ferver novamente. Comecei a dizer algo sobre isso, mas ela interveio e disse que, depois de falar com os pais, agora via que isso estava muito errado e que traição é traição, mas ainda sente que nossa felicidade que compartilhamos desde que nos casamos deveria contar para algo. Então, respondi que sentia que essa felicidade se baseava em uma mentira. Isso levou a outro colapso da parte dela e quase a outra visita ao hospital, mas entre o ativo em fazer ela respirar em um saco de papel, a acalmamos. Deixei ela dormir o resto da noite, sentindo que emocionalmente ambos estávamos cansados, mas no domingo estávamos falando de novo. Para então, eu não estava tão compreensivo como tinha sido quando voltamos do hospital. Disse a ela que achava que apresentá-lo a mim foi uma merda, ter que vê-la dançar com ele foi uma merda extra, e o fato de que ela só me contou porque ia ser descoberta foi um nível de merda de elite. O que então exigi saber por que ela achava que eu descobriria e quantas das pessoas no casamento sabiam além de mim. Bem, obviamente, o cara sabia, mas também seu melhor amigo no mundo sabia. Mencionei que esse idiota agora é meu cunhado? O que então levou a irmã dela a descobrir e ela temia que a irmã fosse a que me contasse. Perguntei com que frequência ela via esse cara e ela disse que o casamento foi a primeira vez que o viu em 3 anos. Então, perdi a calma e perguntei se ela o deixou durante qualquer um dos preparativos do casamento. Ela ficou irritada e disse que não estaria com ninguém porque estava casada, e simplesmente perdi a calma e tive que sair por um tempo porque, mais uma vez, senti que ela estava vivendo em um mundo de fantasia de casamento ou algo assim e o mundo lá fora é um lugar diferente para o resto de nós. Finalmente, me acalmei o suficiente para voltar para casa e tentar ser civilizado sobre as coisas. Finalmente, ela me perguntou o que poderia fazer para me ajudar a superar tudo isso, o que pode não parecer muito, mas foi a primeira vez que ela ofereceu realmente ajudar, então pelo menos foi um gesto agradável. Disse a ela que não estava seguro do que ela poderia fazer ou se havia algo que qualquer um de nós pudesse fazer e que talvez nunca superasse isso. Ela disse que queria ajudar porque não queria me ver sofrer e que, ao longo dos anos, esperava que eu pudesse julgá-la pelo que ela é agora. Ela faria qualquer coisa que eu quisesse para resolver isso. Também queria garantir que eu soubesse que ela tem sido 100% fiel desde que nos casamos e nunca traria seus votos. Agradeci sarcasticamente, o que admito que não foi a coisa mais madura a fazer. Então, pedi uma moratória nas conversas até pelo menos quarta-feira. Tenho 2 projetos que devo terminar e, honestamente, estou exausto e não tenho ideia do que quero fazer. Oscilo entre períodos de raiva ardente onde quero expulsá-la e períodos de profundo tumulto emocional onde quero simplesmente esquecer isso e seguir em frente com ela. Sim, sei que isso não é o que ninguém queria ouvir e não estou orgulhoso de escrever isso, mas é o que é no momento. Atualização 2. Fui absolutamente sobrecarregado pelas respostas que recebi sobre isso. Recebi mais de 400 mensagens privadas e simplesmente não posso responder a todas elas ou a nenhuma delas mais, pois levaria uma semana para fazê-lo. Quero agradecer a todos que me escreveram e àqueles a quem isso tocou de alguma forma. Tudo o que posso dizer é que lamento que tenham tido que passar por isso também. Não desejaria isso nem ao meu pior inimigo. Quero dizer uma coisa, no entanto. A maioria das pessoas que me contataram por mensagem privada tinha medo de expressar seu ponto de vista abertamente por medo de serem assediadas. Honestamente, considerei ambos os pontos de vista e houve alguns bons conselhos e alguns não tão bons, mas acredito que as intenções das pessoas são boas. Só gostaria que, se as pessoas não concordassem entre si, não sentissem a necessidade de demonizar uma pessoa por um ponto de vista. Para os centenas de vocês que têm clamado por uma atualização, aqui está. Como sabem, pedi para deixar o assunto até a noite anterior para que eu pudesse me concentrar em um assunto relacionado ao trabalho que precisava ser concluído. Ela cumpriu a palavra sobre isso, mas podia ver que estava muito emocional e, honestamente, nervosa. Está tomando medicamentos fortes para sua ansiedade, mas mesmo sendo tão fortes como são, ainda posso ver quão ansiosa esteve. Não estava tentando puni-la intencionalmente, de fato, o oposto. Realmente estava tentando dar um descanso tanto para ela quanto para mim, mas ela me disse na noite anterior que não abraçá-la nem mostrar nenhum afeto real por ela era quase uma tortura para ela. Bem, a noite anterior finalmente chegou e tivemos o que meu pai sempre chamou de uma reunião com Jesus. Cheguei em casa do trabalho e trouxe o jantar para que não houvesse distrações de limpeza nem nada.
Começamos a falar por volta das 6 e terminamos por volta das 2 da madrugada. Nesse período de tempo, expusemos muitos problemas que têm estado presentes e o que ambos estamos dispostos a fazer para seguir em frente. Em resumo, a partir de hoje, estou morando com meu irmão pelos próximos dias. Ela está, compreensivelmente, chateada com tudo isso e estou fazendo um esforço para me comunicar abertamente com ela para que não se sinta abandonada ou negligenciada. Se vocês estão se perguntando como passamos de falar para eu morar com meu irmão, aqui está em poucas palavras: quero salvar meu casamento, mas não posso fazê-lo vivendo o que sinto foi uma mentira. Sei que ela nunca teve a intenção de mentir uma vez que nos casamos, mas quando me sentei e pensei nesta pergunta, eu teria ficado com ela se soubesse naquele momento o que ela fez? Cada vez que respondi, a resposta foi não. Então, para mim, ela me tirou a capacidade de escolher se queria continuar ou não, e construímos os anos seguintes com base em uma fundação que não era totalmente verdadeira. No entanto, a verdade é que ainda construímos algo. Às vezes, as fundações podem ser reparadas, e às vezes, você precisa derrubá-las para construir novamente. Isso é o que espero fazer. Espero agitar as coisas o suficiente para ambos para que possamos começar de novo. Como disse no primeiro post, nosso casamento até este ponto tem sido o que eu consideraria perfeito ou tão perfeito quanto qualquer coisa pode ser. Mas houve algumas coisas muito preocupantes que ocorreram devido a isso, e aqui está um breve resumo de nossa conversa. Disse a ela que, embora eu estivesse absolutamente chateado com a traição, e sim, ainda considero isso traição, o que ela agora compreendeu que assim é e será considerado, eu estava igualmente chateado com sua falta de consideração pelos meus sentimentos sobre isso. Disse a ela que eu me ressentia de ser chamado de imaturo e infantil por algo que, objetivamente falando, eu tinha todo o direito de estar chateado. A resposta dela foi se desculpar e me dizer que estava errada e que, embora admitisse a culpa e visse o que eu estava dizendo, naquele momento, ela havia se convencido de que, porque estávamos casados, eu estava errado por estar chateado por algo que aconteceu antes do casamento, mas agora via que isso estava errado. Depois, disse a ela que me senti muito desrespeitado por sua associação com esse cara bem na minha frente e que me senti humilhado por ter que apertar a mão dele. A resposta dela foi se desculpar novamente e disse que na mente dela, naquele momento, sentiu que estava tentando me mostrar que não havia nada entre eles. Disse que sentiu que, se eu evitasse ou agisse de forma suspeita perto dele, eu ficaria mais chateado. Disse a ela que estava errada. Ela disse que de todas as coisas, essa foi a que mais a afetou porque até a irmã dela lhe disse quão pobremente foi da parte dela me fazer isso e estava profundamente magoada por isso porque me machucou, o que ela nunca quis fazer. Depois, falei sobre sua falta de remorso por estar com outra pessoa enquanto estávamos juntos. A única resposta dela foi dizer que estava muito arrependida, que naquele momento usou um julgamento muito pobre e que, se pudesse voltar no tempo e mudar o passado, ela o faria. Depois, veio a conversa que mais discussão gerou. Como senti que ela realmente não estava arrependida, mas que estava arrependida por eu não simplesmente encolher os ombros e dizer que tudo ficaria bem, que haveria repercussões pelo que considero uma traição ativa e depois um ato de não se importar comigo. Dou todo o crédito a ela que, ela foi brutalmente honesta sobre isso, e pelo menos foi, para não termos que passar horas tentando contornar o assunto. Ela admitiu que quando chegamos em casa depois do evento, começou a perceber que eu não deixaria passar isso e depois, à medida que o tempo passava, sabia que isso era um problema. O primeiro instinto dela foi ficar com raiva de mim por estar com raiva dela, mas depois percebeu, até do ponto de vista dela, quão estúpido isso era. No entanto, ela havia sido incutida na cabeça que era minha esposa e que eu deveria perdoar e esquecer facilmente algo que aconteceu muito antes de nos casarmos. Também admitiu que, quando se tornou real, francamente entrou em pânico ao pensar em perder o casamento. Ninguém de nenhum dos lados da família dela é divorciado, então ela poderia ser a primeira, e admitiu que isso foi um grande fator em seu ataque de pânico. Mas à medida que a semana avançava e ela falava mais com a família, está vendo que o que havia colocado em sua mente sobre o casamento não é o fim de tudo. Também se sentiu realmente mal por ter trazido o cara para mim. No entanto, vocês notarão, como eu também, que ela nunca disse que se sentiu culpada por estar com ele. Agora quero que todos saibam isso também, o que dei acima é um breve resumo dos eventos. Ela soa como um robô nesta versão e, acreditem, não era. Houve muitas lágrimas, lágrimas honestas. Houve alguns palavrões e houve até momentos de súplicas e pedidos. Como disse, isso durou cerca de 8 horas, então quando terminamos, ela estava fisicamente exausta. Estabeleci os seguintes passos se vamos nos reconciliar e depende totalmente dela se quer ficar juntos.
Ela está muito decidida a ficarmos juntos, a propósito. Não me importa o quanto isso pareça ilógico, ela nunca deve ter contato com ele novamente. Isso é um absoluto para mim e um fator decisivo, e fui absolutamente claro nisso. Precisamos ter terapia de casal. Enquanto estou morando com meu irmão, ainda estamos legalmente casados e isso não é um convite ou desculpa para qualquer um de nós ver outra pessoa. Fator decisivo em um segundo se qualquer um de nós usar isso como desculpa. Acreditem, eu não vou e não acredito que ela também vá. Começamos de novo até certo ponto. Tenho que vê-la de forma diferente agora, mesmo que não quisesse. Não posso simplesmente esquecer que ela escolheu trair, então é isso que estamos fazendo agora. Sei que isso também não é o que alguns de vocês queriam, mas, em última análise, tenho que seguir com o que acredito que me fará mais feliz a longo prazo. Minha cabeça diz que esteja atento e vou proteger meu coração por muito tempo, mas meu coração ainda está apaixonado por ela. Vamos sair para um encontro na sexta-feira à noite, o que ela está esperando ansiosamente. Não tenho ideia de quanto tempo vou ficar com meu irmão, diabos, talvez não passe de sexta-feira, mas, se nada mais, sinto que tenho algum controle aqui, o que senti que não tinha antes da conversa. No final, a abracei por um longo tempo e dormimos juntos. Não quero uma mulher destruída agora, isso é o que ela é. Quero que ela seja minha parceira para a vida, mas quero que ela saiba que, para ser uma parceira, precisa se importar igualmente com meus sentimentos tanto quanto eu me importo com os dela. PS, tive que pensar seriamente sobre meu novo cunhado novamente. Só o vi algumas vezes e parece um cara bem simpático, mas no final de tudo, ele certamente estava ciente do problema. Mas para manter a paz na família, não vou fazer um escândalo sobre isso porque isso certamente tornará todas as férias difíceis no futuro, desde que ele nunca mencione o incidente ou o cara novamente para ou perto de mim, posso viver com isso. Atualização 3. Obrigado a todos que continuam me enviando mensagens de encorajamento e se perguntando o que aconteceu. Para aqueles de vocês que me pediram uma atualização, aqui está uma breve. Tenho ficado com meu irmão por pouco mais de um mês. Não posso dizer palavras suficientes sobre ele, ele se esforçou ao máximo para me ajudar e cheguei a apreciá-lo de uma maneira completamente nova. Ao crescer, éramos próximos, mas nunca realmente próximos, se vocês sabem o que quero dizer. Isso me mostrou que nosso vínculo é muito mais forte do que eu jamais imaginei. A grande notícia é que entreguei a ela os papéis do divórcio. Agora, antes que aqueles de vocês que queriam que eu a deixasse pulem de alegria, deixem-me explicar algo. Fui a um advogado de divórcio e expliquei tudo, incluindo o fato de que não queria seguir em frente com um divórcio, mas queria ter tudo em ordem por precaução. Ele redigiu um decreto de divórcio e fez 3 cópias, uma que ele manteve no arquivo, uma para ela e uma para mim. Decidi levar os documentos a ela mesmo porque sabia que ela ficaria chateada e queria explicar a ela o que estava acontecendo. Entreguei-lhe os documentos em um envelope de Manila e expliquei o que eram antes que ela os abrisse. Também deixei muito claro para ela que não faria nada com eles a menos que ambos falhássemos em cumprir as condições que ambos concordamos. Expliquei que estava comprometido conosco, mas realmente precisava ver que estávamos indo na direção certa e que isso só estava lá como um plano de contingência por precaução caso ela não pensasse que eu estava sério. Bem, isso não saiu tão bem quanto eu esperava e, em retrospectiva, foi um erro da minha parte. Ela estava fazendo tudo ao seu alcance para cumprir o acordo e tínhamos saído em várias datas antes disso que foram ótimas para ambos. Em outras palavras, meu timing era péssimo. Minha intenção era boa, mas fez parecer que eu não estava reconhecendo os passos que ela estava tomando para fazer isso funcionar. Isso levou a outro ataque de ansiedade massivo que não conseguimos controlar com seus medicamentos, então outra vez ao hospital fomos. Desta vez, deram a ela uma injeção e a enviaram para casa, e ambos concordamos que manteríamos a família dela fora disso desta vez. Fiquei com ela por 2 dias só para garantir que ela estava bem. Claro, isso saiu em nossa sessão de terapia e, bem, vamos apenas dizer que parecia um idiota manipulador, o que novamente, em retrospectiva, eu fui. Acabei pegando minha cópia e a dela e rasgando na frente dela. Ela não sabe que há uma terceira cópia, mas planejo pedir ao advogado para descartá-la também. Então, agora me sinto um monstro porque a expressão no rosto dela quando recebeu os papéis do divórcio foi algo que nunca quero ver novamente. Ela estava tão feliz em me ver naquele dia e depois eu dei isso a ela e uma combinação instantânea de tristeza e terror. Fora esse obstáculo, as coisas têm ido muito bem, tanto que vou me mudar de volta para casa neste fim de semana. Meu irmão tem sido ótimo, mas estou atrapalhando a vida dele, não importa o que ele diga. Tem sido divertido jogar Xbox todas as noites, não nego,
mas principalmente, estou voltando para casa porque ela fez tudo o que pedi e a fiz passar pelo inferno. Acho que ela pagou um preço alto o suficiente e sei que ela sabe o quão sério isso era. Também, por se não mencionei antes, eu a amo. Ela cometeu um erro muito estúpido e egoísta, mas foi há anos e tem sido quase a esposa perfeita até essa descoberta. Então, lamento desapontar muitos de vocês e tenho certeza de que mais uma vez receberei muitas mensagens dizendo que sou um corno e uma vergonha para todos os homens, mas não vivo suas vidas e vocês não vivem a minha. Então, isso deve ser tudo. Com sorte, não haverá nada mais a atualizar no futuro. Não estamos curados nem sanados de nenhuma maneira, mas estamos no caminho e só vai levar tempo, paciência e compreensão.